Olá, tudo bem? Eu me chamo Sandro Tamponé. Seja bem-vindo ao Referência no Turismo Podcast. Hoje nós vamos entrevistar o secretário de Turismo de Veracruz, na Ilha de Itaparica, Bahia, André Reis. E eu apresento também a vocês o nosso apresentador, Edson Ferrara. Olá, Sandro. Olá, André. Eu sou Edson Ferrara, também estarei aqui ao seu lado, batendo esse papo com o nosso secretário, André Reis. Bem-vindo, secretário. Obrigado, Sandra. Obrigado, Edson, pela participação aqui. Um momento muito importante para nós do município de Veracruz, na Ilha Itaparica. Bater essa bola aí, conhecer um pouquinho mais e passar um pouquinho mais do que nós temos de riqueza. Bem, falando um pouco sobre o seu currículo, que é bastante extenso, né, Ferrara? Com certeza. A gente estava examinando aqui o currículo bastante extenso e qualificado. Queria que fizesse um breve resumo sobre o seu currículo e como foi o início desse desafio na Secretaria de Turismo de Veracruz. Eu acho que, como resumo, é a experiência de ter a formação na área técnica do turismo é extremamente importante, porque a academia nos proporciona gerar o processo de construção da política e do planejamento, e com isso abre a oportunidade de dirigir, ser secretário de 7 municípios na Bahia, e também dirigi o Centro Histórico de Salvador. Já fui diretor do Pelourinho durante 4 anos, além de ter sido chefe de gabinete de um órgão que trata de patrimônio, que é o IPAC. Também já fui da Fundação Cultural do Estado, enfim. Tenho uma carreira aí que dialoga e caminha com a cultura e o turismo. Também já fui da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Então, essas vivências e experiências nos coloca na possibilidade de contribuir mais com o nosso destino Bahia. Bem, fique à vontade, Ferrara, fazer algumas perguntas já de início ao nosso secretário. De início, secretário, eu quero fazer a pergunta seguinte: quais as inovações e projetos de infraestrutura para o município da nossa cidade de Veracruz? Então, na verdade, para a gente é importante iniciar com um processo histórico da ilha, né? Não sei se cabe a pergunta, mas acredito que sim. A ilha de Itaparica, especificamente o município de Veracruz, ele tem uma dimensão extremamente grande que proporciona um maior investimento em infraestrutura, né? Nós estamos falando de um município que tem 34 quilômetros de extensão e que é distribuído em 14 praias e 27 localidades, né? Diferente de Itaparica ali do lado, que tem uma sede e 5 distritos, 5 bairros. Juntas somam a ilha de Itaparica, né, sendo uma 87% do território, que é Veracruz, e 13% Itaparica. Então, o investimento de infraestrutura dentro do nosso município ele é essencial, sobretudo pelo fator do turismo. O turismo não se faz sem vias de acesso. Isso. Né? Isso. E a ilha de Itaparica, historicamente, e aí eu não vou ainda me debruçar de falar de 1501, né? Que aí entra Catarina Paraguaçu, Cacique Itaparica e Diogo Álvares Corrêa, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas da necessidade dos modais. E o primeiro modal ali que liga a ilha ao Recôncavo é a Ponte do Funil, né? Em 71, se eu não estiver enganado. Isso foi extremamente importante para atrair o fluxo de turista do Recôncavo e de toda a Bahia pelo Recôncavo para a ilha, e também do nascimento da CONAB, né? COMAB, Companhia Baiana de Navegação, né? Essa também proporcionou a chegada dos ferryboats, o que fez com que a ilha fosse, na década de 90, o destino mais procurado na Bahia, né? Ainda não existia as zonas turísticas, que eram chamadas as regiões turísticas, né? Hoje são chamadas de zonas, como era chamado Costa do Coqueiro, que foi a segunda a nascer, né? Enfim, então a ilha ela demanda de uma infraestrutura necessária, hoje ampliada com essas vias de acesso para essas localidades, principalmente o Cone Sul, que vai de Itairu a Caixa Prego, onde a gente concentra uma quantidade de roteiros e praias destinadas para a promoção do destino. Isso não quer dizer que sejam só essas, né? Já deixei claro aqui antes, são 14 praias
da costa e na contracosta a gente tem uma riqueza infinita também com as comunidades pesqueiras. Exato. Produção, nós temos um vídeo aí que foi elaborado pela Prefeitura de Veracruz. Será que dá para passar? Se puder jogar na tela para o pessoal assistir também. Pode ser? Numa ilha cercada de histórias e tradições por todos os lados, Veracruz nasceu como o primeiro destino turístico do Brasil. Tenho o privilégio de fazer parte da ilha de Itaparica, uma porção de terra abençoada que se estende sobre a Baía de Todos os Santos. Ponto de partida e síntese da diversidade cultural de um Brasil rico e criativo. Boa, boa, Maria, boa, boa, Maria, boa, boa, Maria, boa, boa. E se o mar encanta até onde a vista alcança, o oceano também é a base de uma culinária única, criada a partir de um caldeirão de ingredientes culturais trazidos pelos africanos, com o toque ancestral dos povos indígenas que sempre estiveram por aqui. É um lugar onde gente e natureza vivem em comunhão. Água salgada, maré baixa, vento, vegetação, fauna marinha são matérias-primas para as mãos que transformam recursos naturais em modo de trabalho que atravessam gerações e se transformam em tradição. E tem uma coisa que nenhuma terra tem: um jeito todo próprio de acolher quem chega, de perto ou de longe, por terra ou por mar. O calor humano típico de Veracruz é um convite perfeito para quem quer viver a experiência única de um lugar onde a natureza e cultura combinam como dendê e camarão, Veracruz e o Mar da Bahia. Viva essa experiência. Descubra Veracruz na ilha de Itaparica, primeiro destino turístico do Brasil. As imagens falam por si só, né? Realmente é um paraíso, é muito bonito Veracruz. Você que está nos assistindo agora aí, faça um esforcinho e venha conhecer Veracruz. Agora, secretário, nós gostaríamos que o senhor falasse sobre esse título de primeiro destino do Brasil, porque isso é de uma suma importância para o turismo, e foi muito feliz na elaboração do vídeo. O vídeo está de parabéns aí, a administração, viu? Então, Sandro, primeiro, na verdade, eu quero até aproveitar aqui e mandar um abraço para o nosso prefeito Igor Pinho. Sim. A gente tem construído um trabalho muito importante que já vem do ex-prefeito Marcos Vinícius, quando nós construímos um planejamento estratégico para os próximos 10 anos, que a gente chama de Pacto com o Turismo, no município de Veracruz. E toda essa referência desse vídeo, que é a criação de uma marca chamada Descubra Veracruz, sim, na ilha de Itaparica. Primeiro destino turístico do Brasil. E por que primeiro destino? E aproveitando aqui como a primeira edição do episódio, né, do podcast, eu acho que nós estamos em primeiro, né? Exatamente. Pois é. A gente traz o fato histórico da importância do Brasil, né? Quando em 1500 chega essa esquadra, ocupa a região do sul da Bahia, mas aí em 1501, um ano depois, no reduto ali do Rio Vermelho, em Salvador, chega toda uma esquadra formada por várias navegações, e que o Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, ele naufraga e vai parar. Os indígenas tupinambás encontram ele desacordado na região lá de Mar Grande, né? E isso começa a criar um cenário de história de conhecer o primeiro destino turístico do Brasil, porque a partir do momento que você tem uma esquadra formada por a maioria portugueses, né? E certamente com esse naufrágio eles foram até a ilha
E de lá conheceu, principalmente o Diogo, que casou com a filha do cacique Taparica. Não é Itaparica, é Taparica. Taparica. O cacique que detinha ali de toda a terra, né, toda aquela área ocupada pelos tupinambás. E com esse casamento, inclusive, que é claro que eu não estou fazendo a linha cronológica desse recorte, mas ele leva Paraguaçu, que significa Rio Grande, a filha do cacique Taparica, para a Europa. Lá ela vai para a França e casa-se com ele e passa a ser batizada de Catarina do Brasil, ou Catarina Paraguaçu. E daí nasce a primeira família brasileira. Ela é a mãe do Brasil. E isso estão nos livros. Podem pesquisar na Torre do Tombo, no livro de história, no Google, hoje. E destaca exatamente a importância da chegada de Diogo e da ocupação do homem branco e da relação desses povos com os tupinambás, tanto que nós temos aí nesse recorte, em 1561, a edificação da primeira igreja nossa, da ilha, que é a igreja de Nosso Senhor da Veracruz. Da Veracruz. A cruz verdadeira, né? A cruz verdadeira. E ali tem os primeiros arquedutos, a ocupação nasce ali naquela região do Baiacu, mais para contra a costa, mas isso tudo vira enredo para mostrar que é o primeiro destino turístico do Brasil, é o primeiro lugar que é recebido por alguém de fora, né? Os portugueses, na esquadra também tinha franceses, enfim. Então, essas pessoas passaram a conhecer a ilha de Taparica, né? Cercado de pedra, que é um toponômico em Tupi-Guarani, que é o que é batizado hoje de Ilha de Taparica. Então, e inclusive os primeiros nomes do Brasil, né? Primeiro foi a Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz e depois Brasil. Acho que por isso que nós tivemos essa homenagem também a Veracruz, ser chamado Veracruz. E com a invocação religiosa do Nosso Senhor da Veracruz, que tem gente que confunde, chama Nossa Senhora da Veracruz, é Nosso Senhor da Veracruz, né? Da cruz verdadeira. Só para perguntar ao secretário a importância de ser secretário da cidade de Veracruz, por ser o primeiro destino turístico do Brasil. Então é uma honra, primeiro porque eu fui parar na cidade em 2012, quando era um outro prefeito, e o prefeito colocou na mão do trade turístico a escolha de um secretário. Eu estava ocupando a pasta em outra cidade, recebi uma ligação, e nessa ligação eles falaram que precisava de um técnico da área que tinha conhecido meu nome e que queria me convidar para ver se eu aceitava ser secretário. Não foi nem o prefeito, foi o AIT, chama Itaparica Ilha de Negócios, não tem mais. Era um conjunto de empresários que tinha esse domínio com a cidade e o poder de escolher, digamos assim, o secretário em 2012. Eu fiquei balançado porque eu estava longe em Serrinha, ali perto da minha cidade. Eu sou de Santa Amaro, mas morava em Salvador, fui para em Serrinha, e aí, de fato, eu aceitei a proposta. Cheguei lá praticamente no dia do aniversário da Bahia de Todos os Santos, 1º de novembro, e foi quando nós fizemos um fórum e eu tomei posse como secretário naquela época. E de lá eu fiquei 2 anos, saí e retornei há 3 anos atrás. Lembrando, inclusive, que o secretário tem o título de cidadão veracruzense. É o meu e mais 3 municípios, salvo engano, né? Nós fizemos um levantamento, são 4 municípios que ele tem o título de cidadão. Bom, para que nossos seguidores que não conheçam Veracruz, né, na Ilha de Taparica, na Bahia, descreva um pouco assim a divisão territorial do município de Veracruz. As localidades, as praias. Sim. E tal, para que... Então, Veracruz é uma cidade muito extensa, né? Eu sempre digo que quem anda em Salvador tem que se acostumar a andar em Veracruz, porque de fato é tudo um pouco mais longe, né? Só para você ter uma ideia, Sandro e Edson. E Edson sabe por propriedade. Se eu saio para ter uma reunião em Matarandiba, se eu saio de Mar Grande de carro, eu demoro 45 minutos para chegar em Jiribatuba ou Matarandiba. Se eu for de ônibus ou de uma van, um exemplo, como um turista, eu vou demorar 1 hora. Verdade. Então, assim, daí é o que você tira essa extensão territorial. Por isso que a cidade ela precisa ser
trabalhada, esse é um ponto de vista muito meu, dentro de um recorte para o turismo. Por exemplo, você tem Mata de São João. Qual é o recorte no turismo de Mata de São João? Praia do Forte. É forte. Você tem Cairu, uma cidade arquipélago. Praia do Forte em Baçaí também, né? Embaçaí. Hoje tem outros, também outros, como Cairu. Cairu é uma cidade arquipélago. Qual é o foco principal lá atrás de Cairu para criar um destino turístico? Foi Morro de São Paulo. Morro de São Paulo. Hoje você já tem Boipeba, hoje você já tem Garapuá, enfim. Porque o fluxo de turista aumentou e aí teve que se reinventar, trazendo outros espaços. No meu ponto de vista, já explicando a dimensão da ilha, por ter esse 34 km de extensão, distribuído em 27 localidades, 14 praias, eu vejo que um recorte para a ilha, como é feito em vários outros destinos, será essencial e importante para quem compreenda a ilha. E vejo muito que o polo de entrada de Veracruz é Mar Grande, que é onde de fato chega as lanchas, A sede, né? onde tem a concentração, onde é a sede, onde a gente acumula os serviços. Sim. E tem também um Cone Sul. Esse Cone Sul que a gente compreende é de Tairu a Caixa Prego. Então, Tairu, aí você tem Berlink, Aratuba, Catu, até chegar a Caixa Prego. Não necessariamente nessa ordem. Então, são recortes que o município tem, não desfazendo ou não desmerecendo outras praias. Nós temos praias belíssimas, como a Praia da Conceição, né? Como A Praia da Penha. a Praia da Penha, que também ali dialoga com a Praia da Gamboa. Nossa, né? Nós temos uma Gamboa também, Isso. até chegar ao Jaburu. Enfim, então... Temos a Praia de Aratuba, onde tem a Caramoana, né? Isso. Produção, ali no Cone Sul. se tiver o vídeo da Praia de Caramoana, sem um áudio, puder jogar aí pra gente, só pra... As Caramoanas, inclusive, está dentro do plano de governo do prefeito Igor transformar num parque marinho turístico de Veracruz. Isso para fazer um zoneamento da área. Aí joga no monitor pra ver. Que por sinal, secretário, diga-se passagem, muito lindo, viu? Muito É o nosso Caribe baiano, né? É. Verdade. Só, Aí, você vê aí imagens aí, imagens aéreas da Caramoanas. só é importante, Sandro, a gente fazer a transformação desse parque para fazer um zoneamento sobre a proteção natural. Porque o que acontece para a gente é necessário desenvolver um turismo regenerativo. A preocupação com esses espaços. Hoje, por não ter uma proteção legal, assim, direta nossa, é uma APA, está localizada na APA Bahia Todos os Santos, porque está a 3 quilômetros do município de Veracruz, ou seja, deixa de ser competência, inclusive, legal nossa, direta, mas é de lá que sai para ir para os passeios. Então, Mas tem passeios diários lá, né? Tem. Como é que é feito esse... então, esses passeios são feitos por donos de embarcações, que eles marcam essas embarcações e saem. Hoje mesmo, mandar até um abraço para Budião, porque ele tem se destacado nessa construção aí dos passeios, mas não necessariamente só dele, porque ele sai em Aratuba. Tem os passeios que saem de Caixa Prego. Só que vale destacar a preocupação com a segurança do local, né? E essa é uma das preocupações nossas. Essa semana eu vi um vídeo que me deixou muito preocupado, porque tinha vários jet skis, né? E aí invade a área de proteção das Caramoanas, automaticamente isso pode, mais para frente, destruir todos esses recifes de corais, essa proteção do que tem ali e dos seres que existem ali. Então a gente realmente precisa ampliar esse diálogo com quem é gestor da APA Bahia Todos os Santos, que é o governo da Bahia, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a gente como Secretaria de Turismo, para que a gente tenha uma proteção legal daquilo ali, a Copa, né, a ambiental, para se de fato fazer uma consolidação desse equipamento, desse espaço natural turístico que é as Caramoãs. Ferrara, tem alguma pergunta pra A gente? pergunta para o secretário é sobre qual o diferencial do turismo da nossa cidade que o senhor pode destacar nessa gestão. Então, como eu falei para vocês, a gente está numa fase, porque Veracruz ele passou por várias fases. Já comecei falando de 1501. Isso. Entrei no processo da década de 80 e 90, que foi o período áureo, o período onde duas agências, duas operadoras
baianas venderam muito destino para fora, que quero mandar um abraço aqui para LR Turismo, Avani Duran, e mandar um abraço para Cláudio Maia, da Taparica Tour, ou Sim. Taparica Turismo. Essas operadoras foram as que mais levaram turista para a ilha de Itaparica. E aí, diga-se passagem, os dois municípios, Veracruz e Itaparica. E Veracruz tem 63 anos, Itaparica tem a história como um todo ali. Isso. Já pertenceu a Salvador, hoje é um município. Então, aquela região ali era comercializada por essas operadoras, ou agências na época chamadas, assim chamadas, que atraíam um fluxo de turistas. Só que você tinha um turismo diferente do que é hoje. A gente tinha uma ilha onde as pessoas vinham para acampar. Acampar. Verdade, acampar. verdade. Eu lembro em Coroa ali, o pessoal Inclusive, acampando ali. Aí secretário, tinha os campings. Tinha uns campings ali aí. Eu indo para Berlink, não é isso? ia perguntar sobre isso, se ainda existe esses campings. Verdade. Ainda. Não existe Não. mais não, né? Na verdade, a gente não tem mais a cultura do Isso. camping. É uma coisa muito hoje. Algumas cidades, até Morro de São Paulo ali, só tem 1 ou 2 ou 3. Lençóis, eu acho que Lençóis alguns, porque o turista, o perfil do turista hoje já é outro. tem. Exato. Ele já vem Exato. e envolve outros fatores também, dentre os quais segurança, organização do lugar. Aí eu vou pegar o gancho, e Ferrara me permite, eu já vou Pois fazer não. uma pergunta. A importância do Vilaggio Itaparica para Veracruz. O senhor podia falar sobre isso? Pronto, o secretário fala. Posso sim. Destacando que o equipamento Village ele é recente, né? Nós tínhamos na área onde é hoje o Village, o antigo Clube Med, Isso. foi o primeiro resort do Brasil, instalado em Veracruz, na ilha de Itaparica, onde se levou muito turista, né? Também ali já era o que a gente chama de turismo trivial, convencional, né? Aquele que você traz um poder aquisitivo maior, que paga para passar 7 dias no destino. E esse era o formato que o Clube Med fazia dentro do nosso destino, né? Só que eles ficavam presos ali e é o formato e tá tudo certo. Hoje ainda tem mais 2 equipamentos desse no Brasil, do Clube Med, mas eles perceberam que não era mais vantajoso economicamente permanecer com os 341, se eu não estiver enganado, unidades habitacionais ou apartamentos. E daí eles colocaram no leilão para venda, onde o grupo Eidon adquiriu essa área toda em porteira fechada, foi vendida em porteira fechada. E com isso eles construíram um outro formato, que é o formato de multipropriedade, e que, em diálogo com a prefeitura e a secretaria, nós conseguimos convencê-los de que essas multipropriedades elas são extremamente importantes para o turismo, mas a gente precisava de um equipamento hoteleiro com serviço exclusivo para a hotelaria, e eles entenderam e vão construir também até 2029 o último setor, que é o setor de 200 apartamentos para serviço da hotelaria, fechados inclusive com o Grupo Livar, um grupo já conhecido de administração de hotéis, principalmente no sul do Brasil, e que de fato isso vai consolidar a permanência de turistas dentro do nosso município, porque a nossa maior dificuldade hoje, nós estamos falando lá atrás, quando eu trago aquele recorte que o turista vinha para se hospedar em algumas pousadas, mas também para ficar nas barracas, como era muito comum. E hoje, a necessidade de a gente ter esse equipamento hoteleiro maior, né, é extremamente importante, porque ela é de interesse das operadoras. A operadora, ela quer vender e ela vende a quantidade, né? Se você tem um equipamento com 200 apartamentos... E me parece que no equipamento, lá no Vilaggio Itaparica, tem o day use também, né? Tem. Você faz o... Hoje a Ilha Itaparica ela é muito potencializada pelo day use. Tanto que nós temos no município vizinho em Itaparica um day use feito com o grupo de Luizinho, que é o dono do Manguezal, restaurante Manguezal, belíssimo. Isso. E o restaurante Flor do Mangue, agora eles abriram Mareia, que fica na Marina de Itaparica. Eles congregam ali a chegada de turista todos os dias para almoçar com eles, em média, na alta temporada, de 1.200 a 1.500 por dia. Trazido pelas operadoras no famoso
passeia as ilhas. Sim. Eles conhecem as ilhas, Ilha dos Frades, e culminam e terminam na ilha de Itaparica, onde eles almoçam e convivem naquela praia. No caso específico do Village Itaparica, eles construíram esse beach club, né? Inicial, na perspectiva exatamente de ampliar suas vendas. Tem um apartamento modelo, tem a piscina, tem as piscinas, né? E isso tem ajudado muito a atrair um fluxo grande de turista. Mas a nossa dificuldade ainda está sobre a capacidade hoteleira. Nossa capacidade é muito pequena. Nós temos hoje em torno, nosso inventário de oferta, nós temos em torno de 1.200 leitos. É um número muito pequeno. Só vou comparar com Salvador, que está aqui pertinho, que também ajuda muito. Nós somos um destino complementar hoje dentro da categorização do Ministério do Turismo. Sim. O Ministério hoje distribui em 3 modalidades, né? O destino que é direto, que é o indutor, né? O complementar e o que é apoio. Então, no nosso caso aqui especificamente, Salvador, por exemplo, ele comporta hoje, pelos dados últimos aí, o último dado que eu tinha era até a pandemia. Na pandemia fechou muitos, mas abriram outros, entrou o Airbnb, outras plataformas, mas a gente deve ter em torno de uns 47 a 55 mil leitos. 1.000 leitos. A maior quantidade de leitos no nosso estado realmente está na região de Porto Seguro. Aí congrega ali toda aquela região. Porto Seguro, Arraia da Ajuda, né? Trancoso, aquela região toda ali. E também consolida um segmento mais sol e praia. Claro que boa parte aqui. Mas você pega Morro de São Paulo, deve ter 27 mil leitos. Então, quando você vai olhar aqui nessa região, nós somos uma cidade com um aporte de leitos insuficiente para a necessidade de abrir uma demanda de permanência. Turista, a gente considera turista quando ele pernoita, ele passa mais de 24 horas no lugar. Isso já ajuda nos indicadores da Organização Mundial do Turismo. Então é necessário. Claro que o day use também gera movimentação econômica, mas é importante destacar essas diferenças porque turismo é uma ciência e ela precisa ser entendida dessa forma. Exato. Por quem faz os cálculos, por quem desenvolve a pesquisa, por quem demanda. Por isso que a necessidade de abrir o inventário da oferta, né, da demanda, do que tem, do que precisa, do que se tem, de roteirizar, de abrir os espaços, de incentivar a cadeia produtiva do turismo, que não é só restaurante, não é só hotel, mas precisa ter lojas de serviço, precisa ter farmácia, banco, precisa ter táxi funcionando, precisa ter aluguéis de carros, Exatamente. precisa de todo um aparato, um conjunto para logística, uma né? logística que é fundamental. E iniciando pelos modais, a facilidade de chegar. O turista que vem de qualquer lugar, seja de São Paulo, que a maioria vem de Brasília, São Paulo, Minas, seja do exterior, os argentinos lideram aqui na Bahia, eles não vêm de carro, então a gente precisa ter facilidades para esse processo de migração e de visitação aos equipamentos, aos roteiros. Secretário, o ano passado, na Rio Boat Show, teve uma parceria entre o município de Veracruz, né, o senhor estava até presente, e o Village Itaparica, sobre o calendário turístico náutico. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre isso. Quais foram as consequências dessa parceria, né? Que já que foi em 2025 com a parceria no Rio Boat Show. Sim, sim. Na verdade, foi uma provocação nossa. Quem já me conhece sabe que eu acredito na seguinte forma. Aquilo que não se divulga não chama, né? Não vem, né? Então, o que não é visto não é desejado. Verdade. Então, a gente precisa promover o destino. Por isso que você viu esse vídeo aí, Sandro e Edson. Esse vídeo é extremamente importante, que traz... primeiro, a gente criou uma marca, né? E essa marca é uma marca para fortalecer mais ainda. E as imagens de estudo, como você mesmo disse, que é exatamente vender o que nós temos de melhor, que são as praias. Mas nós temos também lá um turismo comunitário que fortalece muito, que é o que a gente chama de segmentação do turismo, que é o turismo de base comunitária, onde você pode vivenciar experiências a partir da cultura local. Nós somos uma ilha muito rica de cultura,
Você vai para Matarandiba, por exemplo, que é a última localidade para quem sai de Salvador e vai para a ilha. E lá detende um calendário cultural específico deles, criado pela comunidade, com uma culinária local muito própria, com uma programação anual de festividades populares. E isso tem atraído, inclusive, o interesse de muito turista. É claro que eles estudam, eles são tão organizados que eles fazem um estudo de demanda de capacidade de carga física. Não necessariamente nesse entendimento mais específico do que eu estou falando, que é Cifuentes, que estuda demandas e capacidade de carga, mas isso contribui bastante para essa difusão e promoção do destino. Então eu vejo que promover o destino ele é essencial para que se atraia um fluxo maior de turista para o lugar. Com certeza. Eu Ferrari. tinha uma pergunta para fazer, mas o secretário já respondeu, que era quais os desafios, além dos hotéis, né, da nossa cidade lá, que precisa de hotéis, então eu ia fazer essa pergunta para ele, mas ele já acabou de responder há pouco aí. Na verdade, Sandro, a minha fala veio em cima da sua pergunta, que era sobre o Village, né? Então, a chegada do Village, a gente compreende que é um equipamento indutor, ou seja, um equipamento que vai culminar a possibilidade de que possa... Inclusive, ele está central, né? Ele está no bairro da Conceição, dividindo a ilha ao meio e automaticamente possibilitando para que, com a inauguração do equipamento, possa pegar... Vai gerar, em média, por semana, que eles trabalham nesse processo de por semana, 7 dias, em torno de 5 mil pessoas. Isso para 2027. Próximo ano, a possibilidade já da entrega dos primeiros blocos, eu não sei o nome correto, mas dos primeiros apartamentos, né? Ou módulos. E com isso já começa a gerar uma movimentação maior e que a cidade precisa estar preparada, né? Com seus roteiros. E daí, aproveitando, fizemos hoje a entrega de uma certificação para 15 novos condutores de turismo, uma formação feita pela prefeitura. Justamente. Nós falávamos em off aqui embaixo. Em parceria com o governo do estado, em parceria com a AGContur, que é a Associação de Guias e Condutores do Estado da Bahia, com a nossa guia local, que é credenciada, que é a professora Luzia Brito, turismóloga. E essa entrega hoje ela é extremamente importante porque nós capacitamos 15 pessoas que estão preparadas hoje para conduzir os nossos turistas dentro de Veracruz, ou melhor, na Ilha Itaparica. Então isso é essencial. Eles já estão credenciados com o suporte do Sigtu e de um guia para acompanhar os roteiros já construídos por nós, em parceria, inclusive, com o Village, que realmente eles têm dado esse suporte extremamente importante, mas a gente tem reunido com outros donos de equipamentos hoteleiros. Próxima semana nós iniciamos com o Senac um curso de garçons, né? Já fizemos vários outros, mas agora esse vai ser extremamente direcionado para Aratuba e Caixa Prego, porque ali detém uma quantidade de bares e restaurantes que necessitam desse suporte. Pois não. Eu quero saber do secretário como ele avalia o impacto econômico do turismo hoje na nossa cidade. Ótima pergunta, porque quando você fala impacto econômico é geração de indicadores e automaticamente geração de economia, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar. Eu acho engraçado que muitas vezes quando a gente já trabalha na área do turismo, o gestor, aí vem sempre com aquele discurso que ele é o melhor, né? Porque quando eu cheguei eu fiz isso, eu não tenho esse perfil, não. O meu perfil é compreender com uma crítica construtiva da necessidade, primeiro, compreender o espaço, as suas dificuldades e que impactos podem ser gerados, porque o turismo, quando ele não é planejado da maneira como tem que ser feito, lá hoje no nosso município nós temos um plano municipal de cultura, uma presidente que ela estava lá presente do Conselho Municipal, nós temos um pacto de planejamento estratégico para os próximos 10 anos dentro do turismo e nós temos um plano do governo do atual prefeito Igor Pinho para os próximos 4 ou 8 anos de planejamento de ações para a área do turismo, envolvendo donos de quiosque de praia, baianas de acarajé, envolvendo restaurantes, hotéis, artesanato. Então, tudo isso dentro da cadeia, movimentando a cadeia, e isso é essencial
para essa construção. Então, assim, uma das dificuldades nossa ainda é mensurar esses impactos, porque a gente precisa de uma equipe técnica que vá fazer o levantamento com a hotelaria para identificar os investimentos do município. A gente realmente tem. Hoje a nossa secretaria é chamada de Economia Criativa, Cultura e Turismo, e no nosso orçamento, hoje, por ano, pode-se chegar à ordem de 12 milhões a 16 milhões, suplementando. Mas isso é distribuído nas dotações, né? Porque às vezes a pessoa que não entende de valor e dinheiro, né? Uma coisa é valor, outra coisa é dinheiro. E aí você, tem muito dinheiro, eu não vejo esse dinheiro. Não, o dinheiro ele vai para as construções de vários, as dotações que a gente chama, né? Dentro do planejamento, que é distribuída para infraestrutura, que é distribuído para a área de eventos, que é distribuída para a área de qualificação, para vários programas e projetos, né? Então, a gente está começando a fazer um levantamento desses últimos 8 anos do ex-prefeito, porque a gente compreende que no turismo é um trabalho complementar, a gente vai complementando. E nesses 2 anos do prefeito Igor, a gente está começando a pegar os dados para juntar e verificar. Por exemplo, em cada evento que a gente monta, a gente vai justamente ver os ambulantes para poder fazer cálculo e entender qual o benefício, qual o ganho deles. Mas isso ainda é uma necessidade nossa dentro do município de quantificar. Sim. Hoje, se você me perguntasse qual o nível de investimento hoje de um evento, eu ainda não consigo tirar isso, porque eu preciso ampliar a equipe e certamente aplicar questionários, tabular as informações e transformar isso em indicadores. Mas isso é um desafio. A Bahia também tem esse desafio. A gente só não tem o desafio hoje de calcular quantas pessoas teve no evento, porque a gente tem uma parceria com a polícia e eles já têm um cálculo, mas isso de fato é essencial. Secretário, tem também a questão dos memoriais culturais. Sim. Em Veracruz. Eu queria que o senhor, não vou me adentrar muito na questão, que o senhor falasse um pouco sobre os memoriais, então, que eu acho interessante. Isso, Edson e Sandro, é uma construção feita pela nossa gestão. Quero mandar um abraço aqui para o nosso diretor de Economia Criativa e Cultura, Mário Lima. Foi pensado e coordenado por ele, através de uma parceria entre o Programa Nacional de Blanc, PENAB, Bahia, dentro do município. E porque muitas vezes as pessoas recebem recursos, sejam de outros entes, né, federal, convênios, tá, e não sabem como distribuir. Nós tivemos um cuidado muito grande, muito responsável de distribuir isso de uma maneira que atingisse diretamente o turismo. E aí, nesse edital, com valor que não era muito alto, considerável, 341 mil, nós conseguimos a criação de 4 espaços de memória, em parceria com organizações culturais. Então, a gente tem hoje Memórias da Música, em Jiribatuba, onde você pode visitar e conhecer a história da Lira Santamarense, que fez aniversário agora. Mandar um abraço aí para a Lira Santamarense. Nós temos o Memórias do Mar, que conta a história, essa que eu contei agora, de Diogo Alves Corrêa, que está localizado em Mar Grande, com a Promar. Lá também você vai ter o conhecimento da história do lugar, tem um memorial que conta isso e fala sobre... Certamente esses condutores de turismo vão percorrer todos esses memoriais. Isso, né? Isso. Por isso que foi feito por parte. O primeiro passo foi a implantação dos espaços e agora a formação dos condutores. Eles fizeram a aula prática em cada espaço para exatamente começar agora a comercializar esses espaços, ou seja, vender e atrair o turista para esses. Nós temos o Memórias do Pescador, que conta a história do pescador e traz quais são as ferramentas utilizadas pelo pescador em caixa-prego, né, que é lindo. E nós temos na Gamboa Memórias da Capoeira, que conta a história da capoeira. Isso tudo gratuito, secretário? Tudo gratuito, as pessoas, né, acessam. Essas organizações receberam esse apoio nosso, da Prefeitura e do Governo do Estado e do Governo Federal através da PENAB. E, junto com isso, implementamos esses espaços com ele, que é a construção de uma curadoria, de uma colaboração ali que possa seguir essas normativas de compreensão.
e abrir esses espaços para serem espaços de memória. Para o ano 2026 que nós estamos, nós queremos mais 2 novos espaços novos e os outros como manutenção. Lembrando que não são só esses foram frutos dessa parceria entre prefeitura. São 4, né? Esses são 4, mas foram 8, porque 4 foram manutenção, que já são feitos pela sociedade civil. A lembrar Matarandiba, que tem um espaço de memória construído contando a história de Matarandiba, né? Então tem mais outro em Jiribatuba contando um espaço. Então esses foram para subsídio e apoio. Para o ano 2026 nós vamos ter mais 2. Um que vai contar, chama Memórias do Descobrimento, né? Em Baiacu, onde a história se inicia, e Memórias de Maria Filipa, em Gameleira, para se contar a importância desse recorte. Baiacu, 1500, e o tempo de Maria Filipa já é 1822, né? Que é quando ocorre a independência, e ali existia a guerreira Maria Filipa. Secretário, só inclusive, o senhor recentemente não, acho que o ano passado fez algumas viagens internacionais. China, França, Portugal e Londres, teve até com o embaixador. Teve algum resultado essas viagens que o senhor fez internacionais para o povo de Veracruz? Sim, só que antes eu queria lhe responder a pergunta anterior, né? Sim. Que trazia sobre a relação, me ajude aí, porque eu acabei... A relação dos memoriais, memoriais que o senhor queria falar? Não foi um anterior que você acabou me perguntando, eu acabei viajando. Ah, sim, do Vilagem Itaparica, do Parque do Turismo Náutico. Ah, sim, do Turismo Náutico, isso, desculpa. Sobre a questão do turismo náutico, e depois eu volto a essa pergunta respondendo, o calendário náutico feito no Rio Boat Show foi uma construção feita por nós na perspectiva de entender de que a ilha precisa ter um nicho de desenvolvimento do que a gente chama de segmento do mar, né? O turismo náutico. E com esse advento do investimento do BID na Baía Todos Santos, com as marinas, né? Com os atracadouros, a importância de montar um calendário náutico na região de Veracruz e, consequentemente, em Itaparica também, isso possibilita exatamente uma movimentação de eventos náuticos que podem atrair o fluxo de turistas para essa região. Então, nós temos Caixa Prego, uma marina, né? Uma base náutica, como é chamada. Itaparica também tem uma base náutica. Nós temos Mar Grande como aquele atracador de chegada de turista. E o lançamento desse calendário no Rio Boat Show, que é um dos maiores eventos do mundo náuticos. Que já acontece no Rio, em São Paulo e já chegou na Bahia também. A perspectiva de lançar esse calendário é mostrando porque nós temos dentro do município uma associação de vela de pena e a importância de incentivar o esporte náutico a partir da vela de pena, né? Sim. E da relação de propagar isso para a atração de fluxo turista. Quando estive secretário em Itaparica, por exemplo, nós levamos para lá, tiramos assim, de multar, e levamos para lá o Jet Privilégio. Hoje o Jet acontece todo ano em Itaparica, que lota boa parte dos hotéis de lá, tem uma ocupação em quase em 62% da capacidade hoteleira ocupada, para participar de um evento que acontece no sábado e eles ficam até o domingo. Então, esses eventos náuticos, eles fazem com que a gente possa ocupar esses espaços. A gente tem dialogado também com outros, inclusive tem que fazer uma ligação, mandar um abraço aqui para o Jatobá e para o Marcelo Frois, que são os grandes mestres da náutica e que eles que realizam, o Jatobá realiza o Jet Privilégio e o Marcelo Frois realiza várias regatas náuticas que tem atraído um fluxo maior de permanência de turista no nosso lugar. A gente só não consegue mais por conta dessa relação da capacidade hoteleira e também da negociação, que aí já não é com a gente, com a hotelaria, né? Entendi. Precificação é um ponto também importante. Voltando à outra pergunta. Internacional. Isso. A visita nossa, nós tivemos ao longo desses 8 anos, mais 2 de Igor, 10.
Que, por sinal, o secretário, quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na Rádio Mar Grande, lá em Vera Cruz, ele falou sobre esse assunto. Nós tivemos alguns momentos no exterior, especificamente na Europa, porque no turismo você precisa ter hub de chegada, né? Então, o caminho é o avião para chegar o turista até aqui, o estrangeiro, né? Porque o nacional ele pode vir de carro de outros meios. E aí, claro que turista também estrangeiro pode. Quem sai da Argentina pode chegar aqui de carro. Exato. Mas nós temos aí o português, o espanhol, porque a gente tem a TAP, a Europa, a Air France. 3 companhias aéreas que estão ligadas diretamente com o aeroporto de Salvador e, consequentemente, atraem um fluxo de turista estrangeiro para cá. O diálogo, a idas para esses lugares, diga de passagem, e vale ressaltar, todas essas vezes, com exceção de uma vez, eu fui com meu dinheiro, né? Sem diária. Não, claro. Mas construindo essa relação. Eu já morei no exterior. Fui estudar lá fora, construir relações. E essas relações trazem outras. Mas a última viagem nossa foi quando nós fomos realmente, sem ser a da embaixada, que eu fui pela relação de amizade que eu tinha com o embaixador. Não tenho, Antônio Patriota, mandar um abraço. Ele foi muito cordial, tem casa na Bahia e mora em Londres, né? Mas o ministro da embaixada da França, né, que fica em Paris, foi muito cordial conosco, porque nós fomos lá em diálogo com a necessidade de atrair bandeiras francesas para implantar em áreas do nosso município. Porque o que acontece no turismo, gente? Para a gente conseguir atrair mais fluxo de turistas, eu já deixei claro aqui, a gente precisa ter a construção de hotéis. Você falou. A rede hoteleira. Isso. Itacaré renovou e inovou trazendo a pousada boutique. Nós também podemos fazer esse caminho. Mas eu tive no Ministério do Turismo dialogando com a coordenação de atração de investimentos. Eles fizeram esses caminhos conosco, inclusive com um hotel da região do Chile, que era para padrão AA. A gente tem um estudo e um entendimento de qual segmento a gente quer atrair. E dentro disso, experimentando as vivências e as experiências na ilha. Então, a gente, por exemplo, hoje não é um planejamento nosso de ser um destino alto luxo, mas sim um destino de experiência que possa vivenciar segmentos e classes diversas dentro do nosso espaço. Então, a ida para a França, por exemplo, foi muito significativa, porque o ministro colocou à disposição a sua equipe dentro da embaixada para que nós tivéssemos as reuniões que tivemos para estudar ambientes. O prefeito Igor estudando também a possibilidade de isenção ou de estudos de impostos ou de desapropriação de áreas que possam possibilitar o uso dessas áreas para a geração de trabalho, emprego e renda, diga-se de passagem. No turismo tem essa troca e isso é essencial e é um momento que está se estudando, porque para quem não entende de cronologia, às vezes, e a gente sabe que Salvador passou por isso com o metrô de Salvador. O metrô passou 15 anos para funcionar. Às vezes eu não vou estar nem mais secretário, o prefeito não vai ser mais Igor, mas o que foi plantado lá atrás vai ser colhido aqui na frente. Isso. Né? Porque tudo envolve investimento, envolve legislações, envolve construções. E no caso específico dessa nossa visita, tanto em Lisboa com a organização lá de Lisboa, com Pedro Moreira, que é presidente da EGEAC, já trabalhei com ele lá em Lisboa quando eu morava lá. Foi uma conversa muito boa para estabelecer intercâmbios culturais. Sim. Salvador já foi homenageada na maior marcha popular de Lisboa e eu estava coordenando aquilo ali, lá atrás, junto com Pedro Moreira. Então, assim, a agenda foi trazer esses acordos bilaterais, lá na embaixada, sobretudo, sobre o estudo dos espaços. Nós já visitamos esse ano, o ano passado, 4 espaços com imagens fotográficas, com georreferenciamento para encaminhamento para eles, para exatamente estudar que investidores nós conseguiríamos
para a área de hotelaria. Em cima desse diagnóstico que é necessário, o Village Itaparica contribuiu muito também, porque ele tem uma pesquisa já feita quando eles vieram para cá para colaborar com essas informações. Então, essa viagem nossa, ela tem trazido essas possibilidades. A gente ainda não tem algo firmado, mas é em construção de possibilidades. A pergunta que fazer é para que o senhor fale um pouco sobre ali, o pessoal conhece como forno. É o forno ali na Gamboa? Forno de cal. Isso, Pronto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Então, o forno de cal, assim como o Itaparica também tinha um, está lá localizado próximo à reserva de Venceslau, claro que na área da praia. Nós temos também ali entre a Penha e a Gamboa o forno de cal, que tem uma história significativa dentro de um ciclo econômico do Brasil, que era o ciclo da baleia, e certamente ali depois o cal, que era um forno que produzia e fazia para contribuição com as construções. Pontos turísticos também da cidade, não é isso? Exato. Recentemente o prefeito fez uma requalificação lá, está chegando as letras lá, Vera Cruz. O ex-prefeito também colocou, agora arrumou toda aquela área. A gente acabou de garantir com o governo do estado a sinalização turística dali. Nós temos a sinalização toda focada em Gamboa, Mar Grande, Baiacu e Matarandiba, todos eles com foco em turismo comunitário e experiências. E recentemente, segunda-feira, não sei como é que vai ser a gravação, mas Assim que sair a edição, a gente vai lançar no Mas YouTube. a gente tem uma agenda, vocês podem cortar aí. Sim. A gente tem uma agenda com o IFAM, que eu vou ter na segunda, pode cortar, exatamente tratando sobre os tombamentos, né? A gente está instituindo a política municipal de tombamento para já fazer o tombamento dos bens. Nós só temos um bem tombado lá no município, que é a igreja de Santo Antônio de Velasque, desculpa. E a de Baiacu? Não é tombada, secretário? a gente quer fazer o tombamento municipal, nem a da Conceição, nem a de Jiribatuba, que é a igreja Senhor Santa Amaro, nem o forno, nenhum desses são bens tombados, em nenhuma esfera. Então, nosso próximo propósito é o tombamento desses bens, para que se tenha a proteção legal e, consequentemente, com essa tutela, possa buscar fontes de financiamento para a recuperação. É claro que, com o advento da ponte, os estudos de impactos já apresentaram a possibilidade de recuperação de algum desses bens. Que bom. A citar a Santo Antônio de Velasque, o Forno de Cal e a possibilidade da Igreja de Nosso Senhor da Vera Cruz. Quando o bate-papo é bom, o tempo passa rápido, né? Tá chegando já nosso horário. Ferrara, mais uma pergunta só. Porque a gente tem a pergunta final para ele. Então faça a sua pergunta e... Eu tenho. Se o senhor tivesse apenas 24 horas na cidade de Vera Cruz, qual local o senhor não poderia deixar de visitar? Aí você me gera uma... Não, porque como são vários, né? Então... É bem difícil Não é? responder isso, viu, Edson? Porque o que é que acontece conosco? Depende muito... Claro que você está fazendo a pergunta ao secretário, Sim. ou não sei, ao André, enfim. Mas eu acredito que se tivesse 24 horas, talvez precisaria de 7 dias para visitar todos os lugares. As e belezas pudesse naturais ter... são enormes. Exatamente, porque são muito grandes. São né? muito grandes, No turismo a gente trabalha geralmente o day use, o dia, ou 3, ou 5, ou 7 Exato. dias. Então, não dá tempo de 24 horas sugerir um lugar não, porque são muitos lugares. São muitos lugares. Secretário, uma última pergunta, já que nosso tempo está estourando. Eu queria que o senhor olhasse para essa lente aqui, dessa câmera aqui, e dissesse o seguinte: olhando para o futuro, onde o senhor quer ver o turismo de Veracruz chegar nos próximos 5 anos? Então, nos próximos 5 anos, eu quero ver o turismo de Veracruz chegando na comercialização das operadoras, na possibilidade de atrair mais fluxo de turista estrangeiro e nacional, conhecendo o primeiro destino turístico do Brasil, na possibilidade de, daqui a 5 anos, nós sermos a maior indústria do turismo, a maior geradora de trabalho, emprego e renda dentro do município, que não seja a prefeitura e sim o turismo, porque ela gera um aumento na economia e abre a oportunidade de trabalho, emprego e renda.
E esses 5 anos é que a gente aumente a possibilidade dos modais, da acessibilidade, da promoção do destino e da quantidade maior de equipamentos hoteleiros. Bom, Ferrara, E ainda antes de finalizar, só deixar também um convite para que as pessoas possam conhecer a nossa cidade, lá de Veracruz, né? Com certeza. Vocês podem, através do Descubra Veracruz, que é o www.descubraveracruz.com.br, tem informações sobre os condutores, guia, um pouco de roteiros, turistas. É bom destacar que uma coisa, a gente tem um site da prefeitura, mas o site que trata sobre o destino tem que ser específico. Exato. E lá você tem maiores informações, as pessoas procuram e é isso. E que possam visitar. A gente tem várias pousadas maravilhosas Sim, lá, temos sim. restaurantes bons. A área da gastronomia está crescendo muito na ilha, muito. Porque a gente tem outros parceiros, como o Instituto Leme, que faz capacitações também dentro do nosso município. E isso ajuda a contribuir muito. Você pode passar o dia na ilha e aproveitar de uma bela gastronomia, de uma grande praia, vivenciar aí o Instituto Bantu, Também o Quilombo tem Tereré, isso, justo. ir para Matarandiba, ir para Caxapré, Guaratuba, Caramoanas. para as Caramuãs em Aratuba, né? Ir para Tairu, você pegar aquela orla ali, O ir para senhor- Jeribatuba. Catu também, né? Catu, que significa Pois é. bonito em Tupi-Guarani. Catu. Né? Enfim, a gente tem uma infinita possibilidade dentro do nosso destino. É claro que com planejamento a gente precisa que esses espaços precisem estar planejados, porque não adianta eu divulgar que a pessoa vai para um lugar Verdade. e lá não tem serviço para oferecer ele Verdade. ou condições de ele chegar. Hoje a gente trabalha muito com um formato de construção daquilo que está estruturado para que o turista possa ir e dizer assim, ó, indicar mais 5. Venha! Porque quando você vai para um lugar e é mal atendido, você fala para 10. Exato. Não vai mais Verdade. não. Comida ruim, cara. Agora, quando você é bem recebido, entendi. você fala para 5. Pra cinco. O falar mal dobra. A espalha maior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, acho que missão cumprida, né? Com certeza. Tivemos um grande convidado. O senhor veio a brilhantar. Quero agradecer mais uma vez. Sei que sua agenda é bastante extensa. Conseguiu achar um horário para a gente aí. A gente já vinha maturando essa ideia de entrevistar o secretário há um tempo, né, Ferrara? Com certeza. Mas eu quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e esperar que, numa próxima oportunidade, o senhor possa retornar aqui, porque tem muito assunto ainda para a gente falar sobre Veracruz. Eu que quero agradecer a Sandro e a Edson por essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre o destino, né? Sobre a nossa ilha de Itaparica, a Veracruz, e de fato o quanto é importante podcasts como esse, porque traz a informação. Eu vejo que turista procura informação. Verdade, Com secretário. certeza. Com certeza. Procura informações dos Com lugares, certeza. dicas, né? Dicas. Eu mesmo, certeza. quando eu viajo para algum lugar fora, eu sempre fico procurando esses podcasts Pois é, ou né? então vidas Exato, de lugares. exato. E, de fato, o quanto é importante essa iniciativa feita com vocês e muito orgulhoso de sermos os primeiros. Com certeza. Isso que eu ia dizer. Então, como é o primeiro episódio, então não poderíamos deixar de trazer aqui o secretário do primeiro destino turístico Do Brasil. Do Brasil. Bom, amigos, esse foi o primeiro episódio do Referência no Turismo Podcast e logo, logo estaremos disponibilizando o vídeo no YouTube para que vocês possam assistir e dizendo que no próximo episódio estaremos juntos mais uma vez. Até lá. Um abraço. Foi?